E se eu te dissesse que existe uma antiga profecia que afirma que o Papa Francisco será o último Papa da história? Sim, você ouviu certo. Um documento obscuro, atribuído a um santo da Igreja, descreve uma linha de líderes espirituais que termina com aquele que, segundo os textos, governará durante uma era de grande tribulação, e depois disso, nada mais. Hoje, vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes e polêmicos do mundo religioso, a profecia de São Malaquias. Um alerta sombrio que paira sobre o Vaticano e que, de tempos em tempos, ressurge com força, especialmente quando a saúde de um Papa entra em declínio. Mas antes de mergulhar nesse enigma centenário, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Mistérios e Lendas. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos, curiosos e, às vezes, assustadores como esse. Vamos nessa! O Profeta e a Profecia. Um legado envolto em mistério. A jornada deste enigma começa com um homem que viveu há quase 1000 anos, São Malaquias, nascido na Irlanda no ano de 1095. Em um tempo marcado por conflitos religiosos, instabilidade política e transformações profundas dentro do cristianismo europeu, Malaquias emergiu como uma das figuras mais influentes da Igreja Católica Irlandesa. Desde jovem, foi reconhecido por sua espiritualidade intensa, sua disciplina austera e, segundo relatos, até por dons considerados sobrenaturais. Sua dedicação o levou rapidamente aos cargos mais altos da hierarquia eclesiástica, até que, em 1132, tornou-se arcebispo de Armagh, a posição mais elevada da Igreja Católica na Irlanda. Era uma honra reservada apenas aos mais respeitados e devotos. Durante uma peregrinação à cidade santa de Roma, já em idade avançada, Malaquias teria vivido uma experiência mística profunda, uma visão profética que mudaria para sempre a forma como muitos enxergariam o futuro da Igreja. Segundo relatos posteriores, ele teria recebido uma série de 112 lemas curtos, escritos em latim, cada um representando um papa ou antipapa que ocuparia o trono de São Pedro, desde o século XII até o fim dos tempos. Essas frases, curtas mas carregadas de simbolismo, descreviam não os nomes dos papas, mas características marcantes, detalhes de suas origens, brasões de família ou até eventos marcantes de seus papados. E é aqui que a coisa começa a ficar inquietantemente precisa. A precisão das previsões. Um dos exemplos mais famosos e comentados é o do Papa João XXII, que teria sido descrito no texto como de hostil ocium, algo como do portão dos ossos. Intrigante por si só, mas ainda mais impressionante quando se descobre que João XXII era filho de um sapateiro chamado Ossa, ou Ossos, e nasceu numa cidade cujo nome fazia alusão a portas. Coincidência ou previsão milenar? Outro caso que costuma causar arrepios é o lema Lilium e Rosa, ou Lírios e Rosas, que se encaixa perfeitamente no brasão da família Barberini, a qual pertencia o Papa Urbano VIII. O brasão literalmente trazia esses símbolos florais. Para muitos estudiosos e fiéis, isso ultrapassa a simples casualidade. João Paulo II, por exemplo, foi associado à expressão do trabalho do sol. Coincidentemente, ele nasceu e foi sepultado em dias de eclipse solar. Bento XVI foi vinculado à frase a glória da oliveira. E alguns dizem que isso tem relação com a ordem dos beneditinos, também conhecidos como olivetanos. Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos que alimentam a crença na autenticidade da profecia. Os defensores mais fervorosos acreditam que, mesmo que Malaquias não tenha deixado um texto estruturado como as profecias bíblicas, o conteúdo dos lemas seria, sim, fruto de inspiração divina. O último Papa, a profecia mais temida. Mas é no fim da lista que repousa o verdadeiro peso da profecia. A última inscrição, referente ao 112º Papa, não traz apenas um lema simples, mas uma declaração sombria e carregada de simbolismo apocalíptico. Na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Pedro, o romano, que alimentará seu rebanho em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. A frase, por si só, é quase cinematográfica. Ela não apenas sugere o fim de uma sucessão milenar de líderes da Igreja Católica, mas também indica que esse último Papa governará num período caótico, marcado por perseguições, crises internas e possivelmente catástrofes globais. E então, como um fim de capítulo sombrio, o texto sugere que Roma, a cidade das 7 colinas, será destruída, e o que virá depois será nada menos que o julgamento final. Para os que acreditam, este último Papa seria uma espécie de guia espiritual derradeiro da humanidade, um pastor num tempo de escuridão, antes da chegada de um novo ciclo, ou até mesmo do fim dos tempos. Um aviso, uma fraude ou uma coincidência milenar?
A existência dessa profecia divide opiniões. Enquanto parte da Igreja e estudiosos modernos a consideram uma fraude histórica, muitos fiéis e teóricos conspiracionistas seguem firmes na crença de que Malaquias realmente teve uma visão do futuro. E o mais curioso, o Papa atual, Francisco, é o do 166º Pontífice, mas é considerado o 112º na contagem da profecia, que inclui antipapas e ignora sucessões paralelas. Ele seria, portanto, o tal Pedro Romano. E embora o nome Francisco não tenha ligação direta com Pedro, muitos apontam que ele é filho de imigrantes italianos, ou seja, teria sangue romano. Uma tentativa de encaixe? Talvez. Mas é aí que mora o poder das profecias. Elas sempre deixam espaço para dúvida. E nesse espaço, florescem os mistérios. O problema com a profecia. Apesar de toda a mística em torno da profecia, há controvérsias. Para começar, o documento só foi descoberto mais de 400 anos depois da morte de Malaquias, em 1590, por um monge chamado Arnold de Voyon. Antes disso, não existia nenhum registro da profecia. Isso por si só já levanta suspeitas. Mas o que realmente chamou a atenção dos estudiosos foi o seguinte: até 1590, as descrições dos papas batem quase perfeitamente. A precisão é de 95%. Porém, a partir dessa data, as correspondências com os papas seguintes caem drasticamente. Ou seja, tudo indica que a profecia pode ter sido forjada para influenciar um conclave. Estudiosos acreditam que o objetivo era pressionar pela escolha do cardeal Girolamo Simoncelli, supostamente o papa indicado pela profecia. O plano, porém, não funcionou. Simoncelli não foi eleito. O que acontece depois do último papa? E se, apenas se, a profecia de São Malaquias estiver correta? Se o Papa Francisco for, de fato, o último da linha sagrada dos sucessores de São Pedro, o que isso significaria para a humanidade? Para a Igreja Católica? Para a fé cristã como um todo? A última frase da profecia não deixa margem para interpretações suaves. Ela fala diretamente sobre a perseguição final da Santa Igreja Romana, menciona um tempo de grandes tribulações, e termina com uma imagem apocalíptica. A cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. A cidade das 7 colinas, para quem conhece um pouco de história e geografia religiosa, é uma referência direta a Roma, sede do Vaticano e símbolo da Igreja Católica no mundo. Para os mais pessimistas, ou mais literais, essa parte da profecia seria um aviso claro sobre o fim da Igreja como a conhecemos hoje. Um colapso da estrutura institucional que durante mais de 2 milênios sustentou a fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E mais do que isso, alguns acreditam que isso marcaria o fim dos tempos, um prelúdio do apocalipse cristão, com a queda de Roma simbolizando o início do juízo final. Outros, no entanto, adotam uma visão menos dramática, mas não menos significativa. Eles veem essa profecia não como o fim, mas como uma transformação radical, um momento de ruptura que poderia abrir espaço para uma nova era espiritual. Para esse grupo, o chamado último Papa seria o marco simbólico de um ponto de virada, o fim de um modelo clerical centralizado, político e institucionalizado, e o início de uma nova forma de fé, mais próxima das origens do cristianismo, mais simples, comunitária e descentralizada. Nesse cenário, a destruição não seria física, mas simbólica. Não o colapso de prédios ou cidades, mas o desmoronamento de sistemas antigos, de estruturas corrompidas ou ultrapassadas. Um juiz terrível que julga, sim, mas no sentido de purificação e renascimento. Mas, e o Vaticano? Qual a posição oficial da Igreja Católica diante de uma profecia tão impactante, tão mencionada, e que causa tanto burburinho nos corredores do misticismo? A resposta é simples e direta: a Igreja não reconhece a profecia como autêntica. Para o Vaticano, os escritos atribuídos a São Malaquias não passam de uma superstição popular, um texto de origem duvidosa, que não possui base teológica e não deve ser levado em conta como parte da fé cristã. A doutrina da Igreja ensina que a revelação divina foi concluída com a Bíblia, e que tudo o que é necessário para a salvação e para o entendimento do plano de Deus já foi revelado ali. Qualquer suposta profecia posterior, especialmente aquelas que tentam prever o fim do mundo, deve ser tratada com cautela e ceticismo. Inclusive, em Mateus 24:36, o próprio Jesus Cristo alerta seus discípulos: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Esse versículo é usado frequentemente pela Igreja para argumentar que qualquer tentativa de prever o fim dos tempos é fútil e potencialmente perigosa. Alimentar essas especulações pode afastar as pessoas do verdadeiro foco da fé,
viver o presente com amor, justiça, humildade e serviço ao próximo. No entanto, mesmo com todos esses alertas, o mistério da profecia de São Malaquias continua a intrigar. Afinal, ela já acertou tanto no passado. Será que também acertará no final? A dúvida permanece. E talvez, só saberemos a resposta completa quando o papado de Francisco chegar ao fim e um novo papa, ou nenhum papa, for anunciado. Até lá, o suspense continua. Porque em meio à fé, ao misticismo e à história, sempre haverá espaço para o mistério. A verdade é que, até hoje, ninguém pode afirmar com certeza se essa profecia é real, forjada ou apenas mal interpretada. E talvez nunca saibamos, até que o próximo Papa seja eleito. E aí fica a pergunta, e se for verdade? Gostou desse mergulho no mistério da profecia do último Papa? Então deixa seu like, se inscreve no canal Mistérios e Lendas, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Clica lá e continua com a gente nessa jornada pelos enigmas que desafiam a lógica e a fé. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!